Este vídeo é feito por fã. Caso tenha condições e deseje apoiar o autor e a editora, para que continuem com a publicação da obra, considere comprar a Light Novel pelos meios oficiais. Volume 7. Capítulo 7. Briga entre irmãs. As forças mais prominentes na próxima batalha reuniram-se na Câmara de Reuniões de Enhorno. Meus amigos da escola, com uma expressão desconfortável, estavam alinhados contra a parede. Eu presumi que o desconforto deles vinha de compartilhar o mesmo espaço com Julius e os outros herdeiros nobres de elite. A senhorita Luísa, que era praticamente uma princesa estrangeira, estava aqui ao lado da sacerdotisa Noelle. Em seguida, vinham Ange e Lívia, que estavam aconchegadas ao meu lado. Provavelmente não ajudava o fato de Emily e Lélia estarem aqui também. O primeiro era filho de uma das 6 grandes casas, enquanto a segunda era sobrevivente da casa Lespinasse caída. A sala estava lotada de figuras de alto escalão e proeminência. Qualquer um ficaria desorientado, então eu mal podia culpar meus amigos por se sentirem intimidados. Não estamos completamente deslocados aqui? Daniel perguntou em voz baixa. Raymond sussurrou de volta. Sim, porque estamos aqui com Sua Alteza e os filhos dos outros grandes lordes. Eu os ignorei para observar o mapa da República espalhado sobre a mesa. Precisávamos reconfirmar como as coisas estavam no momento. Então, eu disse, isso mostra as terras da República. Sabemos que a senhorita Ilmeria conseguiu roubar brasões de todos os homens dentro dessas fronteiras. Eu pausei para olhar para a senhorita Luísa, que ficou terrivelmente pálida. Ela provavelmente estava preocupada com a segurança de sua família. Serge tinha levado o Sr. Albergue sob sua custódia, e não tínhamos informações para confirmar a segurança de sua mãe nesta fase. A maioria das armas da República requer poder alimentado por meio de brasões. O mesmo acontece com seus dirigíveis e armaduras. Graças a isso, o exército da República está essencialmente impotente no momento. Eles não podem nos enfrentar nem se juntar a nós como aliados. O exército da República dependia demais da árvore sagrada, o que os tornava completamente inúteis em nossa situação atual de emergência. Eles não imaginariam em seus sonhos mais loucos que todos os nobres do país teriam seus brasões roubados de uma só vez como isso. Sinceramente, estou feliz que eles não possam atrapalhar. Isso significa que nossos únicos inimigos são Serge e seus seguidores. Lélia saltou da cadeira no momento em que eu disse isso. Espere um segundo. Você realmente pretende lutar contra Serge? Eu podia ver que ela estava tendo dificuldade em processar a situação. Emily interrompeu. Lélia, Serge não pode ser deixado em liberdade depois do que ele fez. Mas ainda assim, eu sei que ele deve ter algum motivo para fazer isso. Ele deve. Ela balançou a cabeça. É verdade, se vocês nunca tivessem vindo para a República, Serge não teria recorrido a isso. Seus olhos se encheram de ódio enquanto nos olhava fixamente. Então ela pensa que ele nunca teria iniciado uma revolução se não fosse por nós? Ela tem um ponto aí. Ainda assim, foi escolha de Serge começar tudo isso, não nossa. Desculpe, mas você poderia guardar suas divagações hipotéticas para mais tarde. Eu lhe lancei um olhar. Gostaríamos de salvar a senhorita Ilmeria. Você realmente é um canalha. Eu não entendo como você pôde ficar tão calmo em uma situação como essa. Dei de ombros. E se eu entrasse em pânico, quem viria me salvar? Você acha que Serge deixaria as coisas para trás se eu derramasse algumas lágrimas? Lélia não tinha argumento para isso, porque eu estava certo. Ela abaixou o olhar para o chão. Em um nível puramente lógico, ela sabia que eu estava correto, mas suas emoções não permitiam que ela concordasse comigo. Noelle estendeu a mão e apertou a mão de sua irmã enquanto dizia, reaja. Serge precisa assumir a responsabilidade pelas decisões que ele tomou. Não culpe Leon por isso. Noelle não sabia todos os detalhes dos jogos e seu cenário, então as palavras de Lélia soavam ainda mais cruéis em seus ouvidos.
Era apenas porque Lelia e eu tínhamos memórias de nossa vida passada que sabíamos a verdade. Então, levando isso em conta, talvez não pudéssemos afirmar ser completamente inocentes. Foi exatamente por isso que eu senti alguma responsabilidade pela situação atual, mesmo reconhecendo que Noelle assumia que não tinha nada a ver comigo. Bate palmas para chamar a atenção de todos. Muito bem, chega de discussões. Não temos tempo a perder. Vou passar a explicar nosso plano de batalha. Basicamente, vamos invadir o templo da árvore sagrada e resgatar a senhorita Ilmeria. Brad levou a mão à testa, fazendo uma careta como se estivesse de repente com dor. Você chama isso de plano? Se o que Serge afirmou for verdade, a senhorita Ilmeria agora é a sacerdotisa da árvore sagrada, não é? Você não acha que eles irão arriscar suas próprias vidas para protegê-la? Com tão poucos de nós, você realmente acha que temos tempo para planejar algo elaborado? Vamos invadir, pegá-la e sair correndo, eu disse. Eu me pergunto se as coisas vão correr tão suavemente assim. Por que não? Funcionou muito bem quando eu derrotei vocês até deixá-los em pedaços antes. Brad zombou. Você realmente adora jogar sal nas feridas das pessoas. Não poderíamos fazer nada muito chamativo até que salvássemos a senhorita Ilmeria, mas uma vez que a tivéssemos em segurança sob nossa custódia, as coisas deveriam prosseguir sem problemas. Julius parecia menos convencido. Ele suspirou ansiosamente e disse: acho que teremos que pensar nos detalhes por conta própria. Considerando o número muito maior deles, acredito que nossa melhor opção seria lançar um ataque total antes de recuar rapidamente. Nesse caso, também iremos para a batalha com nossas armaduras. Ele estava mais do que motivado para se juntar a nós na batalha, mesmo que tivesse algumas reservas. Gilk balançou a cabeça. É claro que não seria tão fácil. Não, é muito perigoso, Vossa Alteza. Vocês ficarão aqui enquanto o restante de nós sai. O quê? Greg cruzou os braços e assentiu. Faz sentido, já que você é um príncipe. Bem, sim, eu entendo, mas... A voz de Julius foi diminuindo. Ele não estava em posição de discutir com eles, mas também não queria ficar de fora. Pessoalmente, se eu estivesse em sua posição e todos estivessem me dizendo para recuar, eu ficaria feliz em obedecer. Ele era muito mais consciente do que eu nesse sentido. Dadas as circunstâncias, sua participação sozinha pode ter repercussões mais tarde, disse Chris, que também estava determinado a desencorajar seu amigo. Concordo. Seria melhor você ficar de fora, Julius. Julius abaixou a cabeça, desapontado. Enquanto Leon e os outros garotos começavam a se preparar, as membros femininas de seu grupo ficaram para trás na sala de reuniões. Um clima estranho se instalou ao redor delas. Carla aproximou-se de Marie e sussurrou em seu ouvido: Lady Marie, estou com medo. Aterrorizada, na verdade. A tensão aqui dentro é palpável. NN, não se preocupe. Eu posso intervir sempre que precisar, Maria tranquilizou. Elas estavam se referindo a Lelia e Noelle. As gêmeas estavam gritando uma com a outra desde que os meninos saíram, enquanto Ange e Lívia observavam a discussão em silêncio. Bem, essa era uma interpretação dos eventos. As últimas estavam ocupadas demais discutindo sobre Leon e suas preocupações com ele para se incomodarem com qualquer outra coisa. Lois ainda estava presente, mas não demonstrava interesse em intervir. Na opinião dela, isso não tinha nada a ver com ela. Isso deixava apenas Maria e Carla para intervir, se necessário. Lelia e Noelle agarravam as roupas uma da outra enquanto continuavam sua discussão acalorada. Você não sabe de nada, então não se meta. Lelia gritou. Esse problema não tem nada a ver com você. Nada a ver comigo, e quem você pensa que é para decidir isso? Estou cansada de você olhando para baixo para mim o tempo todo. Marie queria enterrar a cabeça nas mãos. Eu entendo de onde Lelia está vindo, já que reencarnei aqui assim como ela,
Mas ela não precisa encontrar defeito em tudo que Noelle faz. Não é como se Noelle não estivesse envolvida. O envolvimento de Noelle não estava em questão, já que havia uma tentativa de golpe em andamento. O reino sagrado de Raquel, sem dúvida, se uniu a Serge exatamente para colocar as mãos nela. A indignação de Noelle quando sua irmã disse para ela sair fazia todo o sentido. Dito isso, Lélia também tinha alguns pontos válidos. Dificilmente se poderia afirmar que Leon e Marie não tinham nada a ver com a situação atual. Foi culpa de Serge por escolher o caminho que escolheu, sim, mas também era verdade que isso não teria acontecido se Leon e Marie nunca tivessem vindo para a República. Lélia nunca teria sentido a necessidade de recuperar Ideal se não fosse pela ameaça que eles representavam. Embora eu não gostaria que alguém apontasse o dedo na minha direção e agisse como se tudo fosse minha culpa também, Marie pensou amargamente. Estou disposta a aceitar alguma culpa, mas acho que uma parcela justa também pertence a Lélia. Assim como Marie, Lélia não tinha a finesse para resolver as coisas de forma tranquila. Ela ignorou os sentimentos e opiniões de Noelle em favor de escolher Loic como parceiro de Noelle, e sua intervenção indesejada bagunçou a dinâmica entre as duas. Ela também pegou o interesse amoroso mais fácil de todos para si mesma, o gentil e amável Himmel. Argumentavelmente, se não fosse por nós, ela teria estragado tudo muito antes de chegar a um golpe. Noelle parecia ter suas próprias contas para acertar com Lélia, então Marie optou por deixá-las discutir em vez de intervir. Ange e Lívia mantiveram silêncio com ela, aparentemente percebendo que ela estava se mantendo afastada por uma boa razão. Sempre foi assim. Você sempre é especial, resmungou Lélia. Quero dizer, você é a única com aptidão para sacerdotisa. E então tem eu, a indesejada que está sempre atrás de você, o centro das atenções. Eu tive que suportar isso por tanto tempo. Você tem ideia de quanto sofri? Me irritava tanto ver o quão alegre você estava o tempo todo, completamente ignorante da minha dor. Lélia não disse tanto abertamente, mas do ponto de vista dela, Noelle era a protagonista da história e desfrutava de todo o holofote como resultado natural. Até Marie simpatizava um pouco. Ela arriscou um olhar para Lívia, que sussurrava para Ange. Mas Jari é? Deixe isso para o Leon. De volta ao calor da discussão, as palavras de Lélia provocaram uma mudança no comportamento de Noelle. O que isso quer dizer sempre o centro das atenções? Isso deveria ser óbvio. Você é a única com aptidão para sacerdotisa. Deve ser bom, sempre ter alguém para vir e te salvar. Sempre que você se mete em encrenca, os garotos correm para te defender. Pegue Leon, por exemplo. Ele veio correndo para te salvar de Loic. Você realmente é igual à protagonista de um romance. Lélia provavelmente optou por comparar sua irmã à protagonista de um livro em vez de arriscar a confusão que causaria se dissesse a verdade. Lágrimas escorriam pelo rosto de Noelle. Ela avançou e agarrou Lélia pelo rabo de cavalo. Ai! Ai! Me solta! Já estou cansada de você. Noelle gritou. Sua voz era tão aguda que Marie teve que tampar os ouvidos, embora Noelle não estivesse prestando atenção em ninguém que a observasse. Aptidão para sacerdotisa. Quem se importa com isso? Eu nunca pedi por isso. Eu nunca quis isso. Isso nunca teve nenhum significado para mim. Você é a única que pegou tudo o que eu realmente queria e ficou com tudo para si mesma. Tudo que você fez foi roubar, e continuar roubando de mim desde que éramos crianças. Como você se atreve a fingir que é a vítima aqui? Enquanto Noelle a sacudia, Lélia disse timidamente, Ellie, largue-me. Sempre é a mesma coisa com você. Você encontra uma maneira de encantar todos ao seu redor para que eles te mimem e façam sua vontade. Você tem ideia do que é ser comparada a você todos esses anos. Sabe como é ser uma substituta frágil. Você nunca entenderia. Como Noelle estava começando a perder o controle, Marie se lançou adiante e tentou separar as duas. Chega! Ela gritou. Seu impulso a ajudou a derrubar Noelle no chão, finalmente libertando Lélia de seu domínio.
Lélia afundou em um assento no chão, ofegante. Seu rosto lentamente ficou vermelho à medida que sua raiva crescia. Ela se levantou com esforço e avançou em direção a Noelle. Noelle, da mesma forma, tentou se levantar para alcançar sua irmã e continuar a briga, mas Marie freneticamente a segurou. Noelle, acalme-se. Me solta. Eu não vou me acalmar até dizer algumas verdades para ela. Como ela ousa agir como se fosse a única que sofreu em silêncio? Ela é a única que aproveitou tudo que eu nunca tive. Eu sou a verdadeira vítima aqui. Lélia se preparou para se lançar em Noelle, determinada a retomar sua briga de puxões de cabelo, mas Luiz a segurou pelo braço antes que ela pudesse fazer isso. Chega de brigas infantis, disse Luiz, cansada de suas palhaçadas. Alguns de nós têm preocupações legítimas aqui, como o bem-estar de nossa família. Levem sua pequena briga para outro lugar. Família? Lélia olhou com raiva para Luiz. Você tem muita coragem. Se você não tivesse encurralado Serge, ele nunca teria recorrido a isso. Você está fazendo um ótimo papel agindo como uma espectadora inocente, mas você também é culpada. Luiz estreitou os olhos. Seus dedos se apertaram em torno do braço de Lélia. E o que você sabe sobre isso? Você tem ideia do que Serge fez comigo no passado? Parte de ser família é perdoar uns aos outros. Você gosta de se intrometer nos assuntos de outras famílias, mesmo quando não tem nada a ver com você. Deixe-me adivinhar. Serge contou a versão dele da história de uma maneira que nos colocava como os únicos vilões, não foi? E você acreditou em cada palavra, como uma idiota sem esperança. Ah! Sempre são as pessoas realmente malvadas que conseguem se disfarçar de vítimas santas, não é? Vocês lespinaces sabem muito bem como irritar as pessoas, não é? Eu já não gosto de Noelle, mas eu desprezo você. Assim que a briga entre Noelle e Lélia terminou, uma nova começou entre Lélia e Luiz. Maria estava prestes a chorar. Entendo de onde vocês duas estão vindo, mas vocês não podem continuar lutando assim. Vocês vão me dar uma úlcera no estômago desse jeito. Ela invejou Leon por sair da sala antes de ser arrastado para isso. Ela deveria ter inventado uma desculpa, como precisar ir ajudar os meninos. Então ela poderia ter escapado mais cedo com eles. Eu já tive o bastante, explodiu a voz de Ange. Sua paciência com os outros finalmente se esgotou. Lélia fez uma careta e olhou por cima do ombro. O que você disse? Sua voz expressava sua irritação, mas ela mal terminou de falar antes de desviar o olhar. A expressão assustadora no rosto de Ange a intimidou demais para continuar. Se Lélia era uma pequena delinquente nessa equação, então Ange era mais como uma chefe da máfia. Eu não faço ideia do motivo de suas brigas, nem tenho interesse. Agora é um momento crítico para Leon e os outros. Se vocês continuarem brigando e atrapalharem ele, eu vou intervir para lidar com vocês. Marie quase conseguia visualizar chamas saindo de trás de Ange. Para ser justa, um fogo ardente representava perfeitamente a personalidade apaixonada de Ange. Em contraste, o olhar de Lívia estava gelado enquanto se fechava nas outras garotas. Depois que ele terminar, fiquem à vontade para discutir o quanto quiserem. Só pedimos que fiquem quietas por enquanto para que o Sr. Leon e os outros possam se concentrar no que estão fazendo. Tenho certeza de que eles não têm tempo ou espaço mental para outras questões. O temperamento de Lívia era mais como um rio, calmo às vezes e aterrorizante em outros momentos. Embora as duas garotas fossem intimidantes, Lívia era a que se devia evitar quando estava com raiva. Maria sentiu ansiosamente. Prendida sob ela, Noelle começou a soluçar. Eu só queria que as pessoas também me amassem. Maria olhou para sua amiga, com a testa franzida. Noelle. O plano que elaboramos juntos, eu e os 5 idiotas, era o seguinte: Eoren lideraria nossa pequena frota em um ataque direto ao templo da árvore sagrada. Em seguida, nos infiltraríamos com nossas armaduras e resgataríamos a senhorita.
e uma de seus captores. Se tivéssemos a oportunidade ao longo do caminho de libertar quaisquer membros capturados das 6 grandes casas, também faríamos isso, mas isso só era válido se algum deles ainda estivesse vivo. Nossas chances provavelmente eram de 50 e 50 nesse caso. Eu queria acreditar que o Sr. Albergue ainda estava vivo, pelo menos, especialmente considerando o quanto a senhorita Louise se preocupava com sua segurança. As garotas seriam levadas para Licorne, onde permaneceriam em espera, seguras e longe do campo de batalha. Eu não permitiria que elas se envolvessem na luta, se pudesse evitar. Eu estava de pé na ponte da Einhorn com os braços cruzados, e enquanto observava a área, percebi que Julius estava conspicuamente ausente. Para onde Julius foi? No banheiro? Gilk olhou para a saída. Ele estava vestido com um traje de piloto. Ele ficou desanimado por não poder se juntar a nós, então disse que ficaria com as garotas em Licorne. Então, já que ele perdeu a motivação, ele vai ficar em um lugar seguro e assistir de longe. Ainda agindo como um príncipe mimado, vejo. Eu balancei a cabeça. Ele pode ter sido destituído do título de príncipe herdeiro, mas ainda é um príncipe, mesmo assim. Conde Bartyford, peço que você se lembre do status de Sua Alteza e o leve em consideração no futuro. Me poupe. Ele é o idiota que deixou uma mulher trapaceá-lo em sua reivindicação ao trono. Acredite, eu não esqueci o status dele nem o seu, vocês são todos idiotas aos meus olhos, eu disse. Gilk estreitou os olhos. Ninguém nunca te disse que você deveria ter cuidado com fogo amigo no campo de batalha. Seu bastardo miserável. Está planejando me atirar pelas costas ou algo assim? Enquanto estávamos ocupados com essa discussão ridícula, Luxon estava monitorando o convés da Einhorn. Mestre, o Loic está aqui, ele anunciou. Sério? Quando fui para o convés, encontrei Loic lá. Um pequeno barco o trouxera até aqui, e por algum motivo, ele estava preparado para se juntar à luta. Conde Bartyford, eu apreciaria se você me permitisse juntar a vocês, ele disse. Você sabe que a Maria está no outro navio, certo? Ele piscou lentamente para mim. E ela está. Não, quero dizer, não é por isso que estou aqui. Eu quero lutar com você e os outros. Greg fez uma careta enquanto se aproximava de Loic e o pegava pela gola da camisa. Isso não é um jogo aqui. Sem o poder da árvore sagrada, você só vai atrapalhar. Seu desabafo me pegou de surpresa, mas ele não estava errado. Não podíamos nos dar ao luxo de deixar alguém como Loic se juntar a nós. Os nobres na República eram extraordinariamente fracos sem o poder de seus brasões. Loic era mais forte e musculoso do que a maioria deles, mas isso só o colocava um pouco acima de um soldado comum. Havia uma diferença óbvia entre suas habilidades e o resto de nós, que havíamos trabalhado duro apenas para conseguir dinheiro suficiente para presentear as garotas de Olfort na academia. Loic permaneceu firme enquanto respondia, pelo menos posso ser um escudo para você, mesmo que seja tudo que eu possa fazer. O que você quer dizer? Greg rosnou. Milady salvou minha vida, então eu lhe devo. Além disso, seria mais conveniente ter minha ajuda, já que conheço o layout do templo. Estou implorando. Deixe-me ajudar. Seria muito mais fácil para nós navegar com ele junto. Greg me lançou um olhar e eu assenti. Ele soltou a gola da camisa de Loic e coçou a parte de trás da cabeça antes de virar as costas para o outro homem. Do seu jeito, ele disse. Mas a Marie ficaria triste se você morresse, então é melhor não desistir de nós. Obrigado. Eu achei irônico Greg dizer uma coisa dessas para Loic, considerando que os dois tinham olhos para a mesma mulher e, logicamente, eram rivais um do outro. Claramente, apenas homens bonitos como ele tinham a magnanimidade de recitar tais palavras. Eu sabia que ficaria com muita inveja para fazer o mesmo em seu lugar. Temos uma armadura extra que você pode usar. Pegue a branca, instruí.
era a do Julius, mas já que ele não estava se juntando a nós, pelo menos poderia fornecer proteção suficiente para Loki para que ele não morresse na batalha, eu esperava. Muito obrigado. Serei capaz de lutar junto com o resto de vocês usando isso. Ser incapaz de intervir e fazer algo enquanto vocês eram arrastados para nosso conflito me incomodou bastante. Então, isso não foi uma decisão impulsiva, mas algo que ele havia considerado cuidadosamente. Eu fiquei impressionado. Infelizmente, o momento foi interrompido quando uma pessoa surpreendentemente familiar apareceu, alguém que eu não via há um bom tempo. Pelo menos não nessa aparência. Cavalheiros. Faz muito tempo. Julius, Arryn, desculpe-me, quero dizer, o Cavaleiro Mascarado, estava diante de nós. A última vez que eu vi foi durante a guerra entre o reino de Ulfort e a antiga Principado de Thanos. Ele parecia tão suspeito quanto naquela época, com sua máscara e capa, junto com sua confiança arrogante. É o Homem Mascarado. Chris alcançou a espada em seu quadril e a desembainhou. Brad imediatamente conjurou uma bola de fogo em suas mãos. Porque ele está aqui na República também. Os outros dois idiotas se juntaram a ele, completamente alheios à verdadeira identidade do homem. Até mesmo o irmão adotivo de Julius, que fora criado ao lado do príncipe desde jovem, não conseguiu reconhecê-lo e apontou o cano de sua arma para o Cavaleiro Mascarado. Loki piscou repetidamente. Ele não conseguia compreender o que estava vendo. Luxon se aproximou de meu ouvido e disse: então estamos fazendo essa pequena farsa de novo. Por que não dispensamos a farsa e revelamos sua identidade de uma vez por todas? Eu não quero me envolver, eu disse. Além disso, você nunca sabe. Talvez os idiotas gostem de sua pequena atuação teatral. É melhor deixá-los, seja qual for o caso. É um ato cômico bastante divertido, desde que você mantenha distância. Parte de mim sentia pena de Marie e de como ela tinha que aguentar as palhaçadas desses idiotas, mas o resto de mim achava que ela merecia. Pelo menos eles podem me proporcionar alguma diversão. O Cavaleiro Mascarado se aproximou de mim. Faz um tempo, Conde Bartifort. Espere. Você está falando comigo de repente? Sim. Ouvi dizer que as probabilidades estão contra você. Embora isso possa não significar muito, eu lhe emprestaria meu poder. Peço apenas que você me forneça uma armadura adequada para usar. A branca do Príncipe Julius está disponível, não está? Você realmente tem o pior timing do mundo. Embora o Cavaleiro Mascarado parecesse confiante de que eu atenderia seu pedido, olhei para Loki enquanto dizia: desculpe, mas não posso fazer isso. Acabei de prometer ao Loki que ele poderia pilotá-la. Loki observou o Homem Mascarado com cautela. Considerando o pouco contato que ele teve com Julius, eu não esperava que ele adivinhasse sua verdadeira identidade. Você ouviu, homem, disse Loki. Se você não tem mais nada para fazer aqui, saia. Como você se atreve? Aquela armadura me pertence. Ela pertence ao Conde Bartifort, não é? Loki examinou o cavaleiro. Qual é o objetivo dessa máscara estranha? Por que você não a remove e nos dá seu verdadeiro nome? O Cavaleiro Mascarado recuou. Embora as solicitações de Loki fossem válidas, o cavaleiro não poderia concordar com elas. Ele limpou a garganta e disse: não é óbvio para você que tenho boas razões para manter minha identidade oculta. Conde Bartifort, eu lhe asseguro que esse homem não está apto a pilotar a armadura branca. Permita-me fazê-lo em seu lugar. Que pena. Precisávamos de Loki para nos mostrar o caminho quando chegássemos ao templo. Ele era uma prioridade maior do que Julius. Desista de nos acompanhar e siga-me até a ponte. Pelo menos posso te oferecer um chá. Por que você acha que eu me dei ao trabalho de vir aqui? Deixe-me voltar. Saímos do convés depois disso e seguimos para o hangar da Enyorn. Gil que observou enquanto Loki entrava na cabine do traje branco.
vestindo o traje de piloto que havia sido originalmente designado para Julius. Ele murmurou para si mesmo: o Conde Bartyford é um sujeito bastante intrigante. É preciso coragem para enfrentar um oponente como a República com uma pequena frota como a nossa. É o exército rebelde, não a República, corrigiu Brad. E eles têm apenas 200 naves. Acho que temos boas chances de vencer. Mesmo que sua força de combate seja pelo menos 6 vezes maior que a nossa. Brad deu de ombros. Nosso objetivo é resgatar a senhorita Ilmeria, não é? Eles não serão capazes de nos perseguir se fugirmos depois. Todos os seus armamentos são feitos especificamente para defesa, afinal. Assim que saírem de suas fronteiras, não poderão lutar. A dependência da República pelo poder da árvore sagrada significava que eles ficavam inevitavelmente enfraquecidos quando saíam de seus limites. O argumento de Brad fazia sentido. Se nosso oponente realmente tem as mesmas capacidades que Luxon, não seria razoável assumir que eles serão capazes de lutar mesmo fora das fronteiras da República, intrometeu-se Chris. Urg. Brad fez uma careta. Bem, acho que você tem um ponto. Mas Luxon disse que temos boas chances. Tenho certeza de que eles têm alguma estratégia secreta planejada. Chris brincou: você não acha estranho estar tão confiante sobre isso quando não faz ideia do que essa suposta estratégia secreta envolve? Dessa vez, Brad ficou em silêncio. Greg franziu a testa. Concentrem-se, pessoal. Desta vez, realmente não podemos nos distrair, especialmente quando consideramos com quem estamos lidando. Ideal era um item perdido assim como Luxon, e ele estava fornecendo todo o seu apoio a Serge. Greg e os outros rapazes viram por si mesmos o quão poderoso era o Arrogance quando o enfrentaram. Eles sabiam o quão aterrorizante ele era. Seu oponente viria até eles com uma força semelhante. No que diz respeito ao Arrogance, Leon já estava protegido dentro de sua cabine e fora de vista. Enquanto os 4 nobres conversavam entre si, sua voz ecoava de dentro: estou ficando cansado de suas conversas. Vocês soam como um bando de crianças em um playground. Tentei manter o volume mais baixo, certo? Gil que franzia a testa, acostumado, se não perpetuamente exausto, com a atitude de Leon. Você realmente tem uma língua afiada, e não de uma maneira boa. Apenas cale a boca e faça seu trabalho como meus escudos humanos. Se eles não estavam irritados com a atitude de Leon antes, certamente estavam agora.